Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e, dando continuidade ao módulo de arritmia cardíaca, a gente vai ver duas questões do TEC neste vídeo. Uma questão de 2016 e outra de 2017. E o assunto arritmia cardíaca na sala de emergência e o outro assunto taquicardia ventricular polimórfica. Perceba que no vídeo passado a gente também viu uma questão de arritmia cardíaca na sala de emergência. O TEC aí adora esse assunto, tá? Então, sem mais demora, vamos lá. TEC 2016. Paciente feminina, 30 anos, tem eletrocardiograma com padrão de Wolff-Parkinson-White, nunca tratado por ser assintomática. Chega à emergência com a primeira crise de palpitações rápidas e de desconforto, mas estável hemodinamicamente. ECG mostra taquicardia supraventricular regular com QRS estreito, frequência de 200 batimentos por minuto, compatível com taquicardia ortodrômica atrioventricular. Quais são as melhores condutas na emergência para evitar novas crises? Então, enunciado de caso clínico, como é de praxe aqui no CardioSite, o que a gente faz? Destaca os pontos importantes. Então, é uma paciente jovem de 30 anos que no eletrocardiograma tem um ECG padrão Wolff-Parkinson-White. Cabe aqui um parênteses, tá? O eletrocardiograma com padrão de Wolff-Parkinson-White é aquele em que o paciente tem uma pré-excitação ventricular e tem sintomas, tá? Ele tem sintomas. Como ela aí era assintomática até esse momento, então seria mais elegante, a meu ver, colocar, em vez de padrão de Wolff-Parkinson-White, colocar padrão de pré-excitação ventricular, tá? Pré-excitação ventricular, porque a síndrome de Wolff-Parkinson-White é a pré-excitação ventricular com sintomas. Mas tudo bem, vamos adiante. Então ela chega à emergência com a primeira crise de palpitações rápidas. Pronto, a partir desse momento ela tem Wolff-Parkinson-White, tá? Mas ela está estável hemodinamicamente. O eletrocardiograma mostra uma TAC supra, de QRS estreito, ritmo regular, né, com uma frequência de 200 batimentos por minuto. Ele já dá o diagnóstico eletrocardiográfico, ele diz, ó, é uma taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica, tá? Então ele já deu o diagnóstico, mas quer saber aí a conduta na emergência e qual aí a outra conduta para evitar recidivas. Então vamos fazer aqui uma revisão sobre taquicardia por reentrada atrioventricular, tá? Então a gente tem dois tipos, né? A gente tem a taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica, que é o caso aí da paciente do caso clínico, né? E também a taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo antidrômica. Então, vem aqui comigo para a tela que eu vou te mostrar a diferença. Muito bem, então a taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica é uma macro reentrada, né? Que passa aqui pelo feixe de His, ó, no AV, feixe de His, desce, né, para os ventrículos, despolariza os ventrículos normalmente, só que sobe pela via acessória, né? Então é essa macro reentrada que desce aqui no AV, feixe de His e sobe pela via acessória. E a grande característica é que o eletrocardiograma tem um QRS estreito, ritmo regular, tá? Já na taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo antidrômica, aí é o contrário, né? Aí o estímulo ele desce pela via acessória, tá? Despolariza os ventrículos pela via acessória, sobe aqui feixe de His no AV e aí faz esse mecanismo de macro reentrada. A grande característica é que vai ter o quê? O QRS alargado, ritmo regular, tá? Ritmo regular. Então, na taquicardia atrioventricular do tipo ortodrômica, a gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial da taquicardia por reentrada nodal. Por quê? Porque o eletrocardiograma é muito parecido. QRS estreito, ritmo regular. O que difere aí da taquicardia por reentrada nodal é a distância, né, da onda R, tá, para a onda P', que é a onda P retrógrada, tá? A onda P retrógrada, ela vai ficar posposta ao QRS. Então a diferença aí é a distância da onda R para a onda P', que é a onda P retrógrada. Essa é a diferença da taquicardia atrioventricular, né, do tipo ortodrômica, para a taquicardia de reentrada nodal. Já a taquicardia atrioventricular do tipo antidrômica
perceba que parece o quê? Parece um ataque ventricular, tá? Então eu trouxe aqui dois exemplos, né, para você ver. Então, primeiro, né, o ECG de cima é uma taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica, né? Então perceba aí que o QRS ele é estreito, tá? Parecido com a taquicardia por reentrada nodal. E abaixo a gente tem uma taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo antidrômica. E aí a gente vai ter o quê? Um ritmo regular, QRS alargado. A gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial com as taquiventriculares, tá certo? Muito bem, e o tratamento da taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica? O tratamento ele pode se valer dos mesmos princípios para as taquicardias por reentradas nodais, tá? O mesmo princípio, tá? Então a gente vai utilizar o mesmo tratamento tanto aí para taquicardia por reentrada nodal como para taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica. Por quê? Porque ambas elas utilizam o nó atrioventricular para se sustentarem. Então, quando a gente interrompe ali o estímulo no nó atrioventricular, a gente reverte essa arritmia, tá? Tanto aí ataque por reentrada nodal como ataque por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica, tá? Então, vale aí o mesmo princípio de tratamento, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está diante de uma taquicardia por reentrada nodal ou ainda de uma taquicardia atrioventricular do tipo ortodrômica, primeira coisa é manobra vagal, tá? E a manobra vagal indicada atualmente é a manobra de valsalva modificada. Por quê? Porque tem um maior percentual aí de reversão dessas duas arritmias, tá? Então, primeira coisa, manobra vagal, né? Se não der certo a manobra vagal, a gente vai partir para a adenosina. Porque a adenosina é uma droga, né, que tem uma meia-vida ultra curta aí de 9 segundos. Então, ela faz aí um bloqueio atrioventricular temporário, tá? E aí desfaz aí a arritmia, tá? Então, cabe ressaltar aqui uma coisa, que a adenosina, né, apesar de ser uma droga segura, ela pode provocar fibrilação atrial. E num paciente que tem uma via acessória com condução anterógrada, né, a fibrilação atrial, tá, pode aí causar uma taquiarritmia com uma frequência ventricular muito elevada, a chamada FA pré-excitada, tá? Então, sempre aí quando for fazer adenosina nesses pacientes, né, coloca lá, deixa o paciente bem monitorizado, coloca o carrinho de parada do teu lado. Caso esse paciente, né, ele em vez de reverter a taquicardia por reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica, caso, né, ele venha fazer uma fibrilação atrial pré-excitada, você tem ali condições de reverter prontamente uma fibrilação atrial pré-excitada, tá? Muito bem, então, voltando aqui à questão, né, ele quer saber aí qual é a conduta na emergência. Então a gente viu, a conduta na emergência, né, é, primeiro, manobra vagal, caso não dê certo, a gente vai partir para a adenosina. E para evitar novas crises, o tratamento definitivo é a ablação por radiofrequência, né? Faz a ablação lá da via acessória, pronto, o paciente nunca mais vai ter esse tipo de arritmia, tá? Então vamos para as alternativas. Letra A, cardioversão elétrica e ablação por radiofrequência. A cardioversão elétrica estaria indicada caso, né, a paciente ela chegasse à sala de emergência instável hemodinamicamente. Mas a questão, né, fez questão de destacar, a paciente ela tá o quê? Ela tá estável hemodinamicamente, então não tem indicação aí de cardioversão elétrica, tá? Então a letra A a gente corta. Letra B, adenosina IV pode ser utilizada e sotalol VO para evitar novas crises. Não, né? Para evitar novas crises a gente viu que é o quê? É a ablação por radiofrequência da via acessória. Letra B a gente corta. Letra C, verapamil IV e embolos, né? E metoprolol VO. Não, né? A droga aí, se for utilizar a medicação, primeiro é adenosina e para evitar novas crises, ablação. Então, letra C a gente corta. Letra D, adenosina IV, né? Embolos e ablação por radiofrequência. Exatamente, né? Exatamente o que a gente tinha conversado.
Então, o gabarito da questão é a letra D. TEC 2017. Sobre a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, é incorreto afirmar, muito bem enunciado, curto, mas aí, ó, detalhe, né? Vou destacar aqui. Ele quer a alternativa errada. Quer a alternativa errada, tá? Mas antes da gente ler as alternativas, vamos fazer aqui uma breve revisão sobre as taquicardias, né, ventriculares polimórficas catecolaminérgicas, tá? Então, esse tipo de taquicardia ventricular está dentro das chamadas taquicardias ventriculares idiopáticas, né? E o que são as taquicardias ventriculares idiopáticas? São aquelas que ocorrem na ausência de cardiopatia estrutural. Ocorrem geralmente em pacientes jovens e apresentam evolução benignas quando monomórficas. As polimórficas geralmente são relacionadas a alterações da repolarização, como a síndrome do QT longo ou do QT curto e a síndrome de Brugada, que tem o pior prognóstico. Outras formas de TV idiopática polimórfica são as extrasístoles ventriculares de acoplamento ultracurto e a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que é o caso aí da questão, né, do TEC aí 2017, tá certo? Muito bem, então na TV polimórfica catecolaminérgica, ela é uma forma incomum de taquicardia ventricular hereditária, né, que ocorre em crianças e adolescentes, sem cardiopatia estrutural aparente, tá? Apresenta o intervalo QT normal. Ataque ventricular, frequentemente, ela é bidirecional, a gente vai ver um exemplo aí no ECG, e é reprodutível e induzida pelo esforço ou ainda por forte estresse emocional. Apresenta-se clinicamente como síncope ou morte súbita abortada, tá? Atribui-se a essa taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica 50% dos casos, né, são por mutações genéticas, em especial a mutação do gene do receptor de rianodina. A gente viu lá, né, os receptores de rianodina, lembra? Né, são receptores que estão lá na membrana do retículo sarcoplasmático e são responsáveis para sinalizar ali para o retículo sarcoplasmático que o cálcio, né, o cálcio que está ali no retículo, ele deve ser liberado para o citoplasma para participar da contração, né, ventricular, tá? Então, esse caso aí de TV polimórfica catecolaminérgica tem a ver com uma alteração genética nesses receptores de rianodina, tá? No tratamento, né, a gente utiliza beta-bloqueador, tá? E aí, em caso de recidiva, a despeito do uso do beta-bloqueador, fica indicado aí o implante de CDI. E os indivíduos, eles devem ser orientados a evitar a prática de exercícios físicos rigorosos, tá? Então, aí, a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, tá? Então, um exemplo aí, né? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar, ó. Perceba que a gente tem uma taquicardia, né, bidirecional, olha aqui. Esse QRS, olha esse aqui, já mudou aqui o eixo elétrico, né? O eixo está aqui, o eixo está para baixo, aqui o eixo está para cima, tá? O eixo aqui está para baixo, aqui está para cima, então por isso que ele é bidirecional. Aí de repente degenera aqui para uma TV polimórfica, né? TV polimórfica. E aí depois o quê? Numa fibrilação ventricular, tá? Uma fibrilação ventricular. Por isso que a taquicardia ventricular polimórfica é causa aí de morte súbita, tá? É causa de morte súbita, porque pode aí degenerar para uma fibrilação ventricular. Então vamos aqui retornar para as alternativas, né? Vamos ver aí qual é aquela que está errada. É errada. Então vamos lá, letra A. O intervalo QT é normal. Exatamente, a gente viu lá, né? Que é uma cardiopatia idiopática, o coração estruturalmente ele é normal, tá? E o intervalo QT é normal, então a letra A não pode ser o gabarito. Letra B é uma forma hereditária de taquicardia ventricular. Exatamente, é uma forma hereditária, né? E a gente vê aí 50% dos casos com alteração nos receptores de rianodina, então essa também é correta, ele quer incorreta, então a gente corta. Letra C é uma arritmia que se manifesta mais comumente a partir da 7ª década de vida. Opa, pera lá, a gente viu que essa taquicardia ela é comum em crianças e adolescentes, né, em jovens. Então, a letra C está errada, tá? Então é o gabarito aí, mas vamos ver aí. Letra D. A taquicardia ventricular é reprodutível
induzida pelo esforço e frequentemente bidirecional, é exatamente o que a gente viu lá, né? É uma taquicardia frequentemente bidirecional, tá? Ela é uma ataque ventricular polimórfica e reprodutível induzida pelo esforço, então a letra D não pode. E letra E, pacientes portadores dessa arritmia devem ser orientados a evitar exercícios físicos rigorosos, exatamente, né? Esses pacientes não podem. O tratamento é beta-bloqueador. Caso o beta-bloqueador não consiga, né, manter esse paciente, né, assintomático, aí está indicado o implante do CDI, tá? Então a letra E não pode, gabarito realmente é a letra C. Muito bem, chegamos ao fim aí de mais um vídeo, né, do nosso bloco de arritmias cardíacas. A gente viu arritmia na sala de emergência, tá? É a segunda questão que a gente vê do TEC cobrando aí a arritmia, a conduta do médico, né, na arritmia na sala de emergência, e vemos também aí a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.